Sphere Pack. Então, essas primeiras 6 aulas foi mais uma introdução motivada da teoria da transformada de Fourier e essa parte de funções de banda limitada, para mais ou menos o que a gente quer fazer, né? Espero que todo mundo tenha agora um certo background unificado e a gente pode agora começar a falar de coisas mais temas de pesquisa agora. Em algum momento ao longo da próxima semana ou da outra, o Felipe está chegando semana que vem aqui, ele vai começar a dar as aulas desse curso. E eu vou sentar na audiência e vou curtir igual a vocês. Que legal, né? Então tá. O problema que motiva uma das coisas que a gente vai fazer aqui, né, esse empacotamento por esferas, ou em inglês, Sphere Packing, né, é como dispor, né, bolas congruentes no espaço euclidiano RD, tá? Essas bolas, elas vão ter interiores disjuntos, elas podem ser tangentes, mas você quer pôr bolas no espaço euclidiano RD com interiores disjuntos, de modo a ocupar a maior fração do espaço. Tá? Como é que você pode pôr uma coleção de bolas, obviamente infinita, no espaço euclidiano RD, né? Bolas, elas vão ter interiores disjuntos, tá? De modo a ocupar a maior fração do espaço. Tá? Então, vou dizer que um empacotamento, vou chamar de B, é uma tal disposição dessas bolas, tá? Ou seja, toda vez que eu falar do empacotamento, estou falando de uma certa disposição de bolas no espaço euclidiano, onde as bolas elas não se intersectam, né, no interior. Então, isso daqui, por exemplo, seria um empacotamento. Tá? Em princípio, esse empacotamento pode não ter estrutura nenhuma. Os centros dessas bolas podem não ser pontos de Eulérias, podem não ter nenhuma relação. Você pode simplesmente começar a botar bolas aleatoriamente aqui e começar a preencher o seu lugar. Tá? Tem que ter alguma forma da gente poder definir para um certo empacotamento que você me dê qual é a densidade, né, qual é a porção do espaço que esse empacotamento cobre. Tá? Então, vou denotar aqui vamos chamar aqui de delta P, né? E o empacotamento, obviamente, as bolas, eu estou considerando como bolas sólidas, né? Então, isso aqui é a porção do espaço que está sendo coberto. Tá? E a ideia para você olhar a fração do espaço que está sendo coberto é você pegar um conjunto grande, digamos, um mega cubão, e olhar, de fato, o volume daquele cubo e a porção de volume que você cobriu com as bolas dentro daquele cubo. E depois mandar o lado desse cubo para o infinito. Esse cubo não tem nada de especial, podia ser uma bola, podia ser um conjunto razoável que você começasse, tá? Então, vamos definir o que a gente chama de upper density de um empacotamento como sendo o quê? Eu vou pegar aqui, digamos, o volume de um cubo, vou botar aqui, de lado R, centrado na origem, tá? Interseção
com empacotamento, dividir pelo volume do cubo pelo lado R centrado na origem, botar 2R se quiser, vai ficar R para todo lado, né? E vou pegar o lim sup dessa quantidade quando esse raio R tende a infinito. Tá? Então, isso aqui para mim vai ser a densidade do empacotamento. Tá? Ou seja, se você pegar isso daqui e botar tudo isso aqui dentro de um cubão, você vê o que é que você cobriu, né? Divide pelo volume do cubo. Esse número delta do RD, que é o número que a gente está buscando, nada mais é do que o supremo sobre todos os empacotamentos possíveis desse ΔP. Então, isso aqui é realmente a maior porção do espaço, né? Você pode cobrir usando algum tipo de empacotamento, se eu definir dessa forma. Então, estou sendo aqui um pouco vago nas definições, botando lim sup, botando sup, para a gente não ter problema. Tá? Não quero entrar ainda em questões de dizer que esse sup é atingido, sim ou não, e por aí vai. Mas, por enquanto, isso aqui é um número bem definido, tá legal? Tá? Então, tem dois modos. Deixa eu olhar para os modos mais simples de você, por exemplo, gerar um empacotamento por esferas. Tá? Então, os modos, digamos aqui, modo simples de pensar ou de fazer essas construções são o seguinte: você pode fazer um chamado lattice packing. Lattice packing nada mais é do que você considerar um lattice, seja lambda um reticulado, um lattice, tá? Você olhar para a menor distância, o menor comprimento de vetor nesse lattice, seja R, o mínimo valor de módulo de V, um V pertencente ao lattice, tá? Pela propriedade aditiva do reticulado. Então, isso aqui é a menor da distância entre dois vetores no teu lattice, né? Então, você pode ponha bolas de raio R sobre 2 centradas nos pontos do lattice. Tá legal? Esse aqui é o modo mais fácil de você fazer isso. Você pega aqui seu lattice favorito, né? Olha para a menor distância entre dois pontos. Vamos dizer que aqui é 1. Você bota uma bola de raio meio ao redor de cada pontinho aqui, né? Por exemplo. Tá? Isso aqui é, obviamente, um jeito de você fazer um packing. A densidade desse packing aqui, né? Todo lattice tem um que a gente chamou de domínio fundamental, né? Se pegar, então, o lattice tem o seu domínio fundamental. Se você olhar o domínio fundamental multiplicado várias vezes para todos os lados, né? Em cada domínio fundamental vai ter uma bola, né? O domínio fundamental é identificado aqui, digamos aqui, por um ponto. Então, esse daqui vai ser o volume dessa bola de raio R sobre 2 dividido pelo volume do lattice, né? O volume do domínio fundamental. Tá? Então, isso aqui é a densidade desse lattice. Cada domínio fundamental é como se você é identificado por um pontinho do lattice. Ao redor de cada pontinho você tem uma bola. Então, a densidade é o volume da bola que você está cobrindo dividido pelo volume do domínio fundamental. Uma outra opção que você tem para fazer é o que a gente chama de... Obviamente, nem todo empacotamento, né? Nem toda cobertura aqui por esferas é dessa forma. Tá? Isso aqui é um subconjunto desse problema, que também faz sentido você considerar. Você pode se perguntar,
Eu não quero saber qual é o sphere packing mais denso, mas eu gostaria de saber qual é o lattice packing mais denso em cada dimensão. Essa é uma pergunta que, em geral, é mais simples e as respostas foram obtidas antes, obviamente, dessa pergunta que é mais geral. Uma outra forma de você fazer isso daqui é o chamado periodic packing. Que aqui você não tem as esferas centradas nos pontos do reticulado, mas em uma quantidade finita de trasladados de lattices, né? Então aqui qual é a questão? Seja lambda 1 lattice, seja lambda 1 reticulado, sejam pontos botar aqui V1, V2, Vn, né? Vetores, pontos em RD, tais que a diferença VI menos VJ não pertence ao lattice, né? Você pegar N vetores quaisquer cuja diferença não pertence a esse reticulado, e você considerar, de novo, né? Você considera o conjunto X, que é o conjunto lambda mais VI, né? Ou seja, lambda mais VI, lambda pertencente a lambda e 1, 2, 3 até N. Tá? Em outras palavras, esse conjunto dos vetores V, esse aqui é o lambda mais V. Você considera os trasladados do lattice por essa coleção de vetores V. E, de novo, né, seja R a menor distância. Agora eu não vou dizer que é o menor módulo de um cara aqui, porque esse negócio não necessariamente tem uma estrutura vou dizer, R a menor distância entre dois pontos de lambda mais V, desses dois caras, né? E de novo você pode pôr bolas de raio R sobre 2 centradas em lambda mais V. Tá? Então a ideia aqui, por exemplo, se você começasse com um certo reticulado, aqui, né? Vamos dizer o mais básico de todos, tá? Você pegasse, digamos, uma cópia dele, ou seja, um vetor VI desse como sendo 0, né? E eu quisesse fazer um transladado dele, vou botar aqui mais um cara bem aqui, aí, sei lá, aí fizesse bem aqui assim, tchum. Assim vai, então tem aqui o branco e o roxo, são dois trasladados de um mesmo lattice. Você olha qual é a menor distância entre dois vetores aqui, que nesse caso aqui foi meio boboca fazer o que eu fiz, né? E você bota bolinhas com metade desse raio aqui, em todos os pontos, né? Obviamente, como esse R é a menor distância entre dois pontos ali, essas bolinhas nunca vão se intersectar. Tá legal? Esse é um chamado periodic packing. A densidade dele, a densidade de um empacotamento dessa forma, ela nada mais é do que esse seu lattice tem um domínio fundamental. Você pensa num domínio fundamental, o que você está fazendo é pegando N trasladados, né? Cada um desses caras aqui tem um representante no domínio fundamental, né? E você vai botar uma bolinha ao redor de cada um. Então isso daqui vai ser N vezes o volume dessa bolinha de raio R sobre 2, dividido pelo volume do domínio fundamental. Então isso aqui é que dá a densidade de um packing desse tipo.
Tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso, esse domínio fundamental básico, eu tenho 2 pontos. Esse cara aqui e esse cara aqui, no limite. Em cada domínio fundamental aqui você tem n1 pontos. Claramente esse caso aqui é um caso particular desse. Então, a primeira observação interessante é que uma observação que vale a pena mencionar é que para efeitos, para calcular a constante mesmo do sphere packing em uma dimensão D, para calcular esse número aqui, é suficiente considerarmos esses periodic packings. Ou seja, você não precisa mais se preocupar com empacotamentos que possivelmente não tenham estrutura nenhuma, uma coisa meio absurda, e pode simplesmente se preocupar com estudar empacotamentos desse tipo. E o motivo é mais ou menos o seguinte, filosoficamente falando, suponha que você tem um certo empacotamento que chega perto desse sup, vamos dizer que esse sup aqui é um número, digamos que esse delta RD, que é o supremo desses delta packings, tá? Isso daqui é um certo número, né? Mas já está aqui chamado de delta RD, né? Então, nesse caso aqui vai existir um empacotamento P, tal que delta P é pelo menos esse delta RD menos epsilon. Se você me der um epsilon, vai existir um empacotamento tal que esse cara é pelo menos delta RD menos epsilon. Mas agora, para esse empacotamento fixo, você pegou esse empacotamento, fixou ele aqui, tem algumas bolas aqui, blá, blá, blá. A própria definição desse número é um lim sup sobre a porção do cubo que você está cobrindo quando esse cubo vai para infinito, né? Então aqui vai existir um certo cubo centrado na origem, um cubo de raio 2R que a gente chamou, tal que, bem, se esse negócio aqui é um número maior do que isso, se eu tirar mais um epsilon, o volume dessa porção desse cubo que está sendo coberto por esse empacotamento dividido pelo volume do próprio cubo é pelo menos delta P menos epsilon, né? Que é delta RD menos 2 epsilon. Tá? Aí agora o que você faz é o seguinte, você pega só, congela nesse cubo, né? Tem uma quantidade finita de esferas aqui, né? E você sai replicando esse cubo para cá, para cá, para cá. Você sai pegando esse cubo aqui e replicando. Cada um dos centros aqui, cada um desses centros, esse cubo passa a ser o domínio fundamental do seu Lattice, cada um desses centros passam a ser pontos VIs, e você simplesmente copia esse cubo agora por todo o espaço, gerando um periodic packing que vai ter essa densidade aqui, né? Ou seja, você pode aproximar o tanto que você queira por um periodic packing, tá? Aí, então, a ideia é replicar o que acontece neste cubo. Tá? Aí você vai obter um periodic packing. Legal? Muito bem. Além da simplicidade, né, esse problema aqui é interessante e as pessoas, né, o estudam não só pela simplicidade que é denunciado, mas tem aplicações práticas não triviais também, né?
Por exemplo, esses empacotamentos furisferas, eles são usados no que a gente chama hoje de Error Correcting Codes, né? Toda vez que você manda um sinal, do outro lado o sinal não chega onde ele deveria chegar, mas ele é simplesmente, se você tiver um sphere packing do lado onde o sinal deveria chegar, o que acontece é que onde ele cai, o cara associa ao centro mais próximo, assumindo que é onde ele deveria ter chegado, mas o noise ali, o erro, botou ele um pouquinho fora. E aí é assim que os sinais são montados do outro lado, né? Essa parte desses códigos corretores de erros. Vou contar para vocês um pouquinho da história desse problema. E obviamente esse problema tem uma história muito maior do que eu posso contar. Eu vou tentar contar parte da história agora. De repente o Felipe continua contando a história do ponto de vista mais mesmo de geometria discreta e tudo. Mas eu quero contar só parte da história agora para poder chegar a esse link com análise de Fourier. Então, um pouquinho da história desse problema. Eu acho que eu até fiz umas anotações aqui, né? Esse problema em dimensão 1, obviamente, ele é trivial, né, gente? Mas a gente tem que dizer por completo, né? Então, em dimensão 1, você cobre 100% da reta com intervalos que se tocam nos endpoints, né? Então, a resposta aqui é 1. Em D igual a 2, né, por incrível que pareça, não é tão fácil assim de você provar, né? A primeira prova, ela é Autu em 1890. Tá? E hoje existem provas que são mais elementares, né? A primeira prova não foi tão elementar. E a resposta aqui então aqui o delta R1, o delta R2, isso daqui é π sobre raiz de 12. Tá? E a resposta... Aqui, você está falando? Aqui é como as esferas fazem uma colmeia, né? Então aqui você tem bolas assim, aí você bota a outra bola aqui, faz uma translação dessa fileira. E assim vai. Tá? Então você tem aqui esses triângulos equiláteros aqui. E esses hexágonos, né? O raio não importa, né? Tudo isso aqui é invariante por dilatação. Tá? A porção do espaço que você está cobrindo é que importa. Então você bota qualquer raio. Quando eu boto aqui R sobre 2, aqui tem um raio, mas aqui também tem um fator de dilatação, né? Então é um raio de acordo com esse Lérez. Se você ampliar o Lérez, você vai ampliar o raio. Então qualquer fator de dilatação cancela em cima e embaixo, tá? Não entendi a sua pergunta. Fala de novo. Essa daqui? Bem, o que está desenhado aqui no quadro, obviamente, é uma figura no plano, né? Mas você sempre pode fazer um empacotamento em uma dimensão D e pegar e a partir desse empacotamento em uma dimensão D, fazer um empacotamento em dimensão D mais 1, pondo transladados nele na nova direção, de alguma forma, né, fazendo pilhas de empacotamentos, né? Então aqui você tinha um empacotamento em uma dimensão, digamos assim, você pôs um em cima e botou novas bolas e aqui assim por diante, né? Isso é uma das maneiras de você gerar empacotamentos em dimensões maiores, mas nem sempre é muito efetivo. Dimensão 3, né? Esse problema aqui ficou conhecido como conjectura de Kepler. Foi resolvido só
2005. Pelo Thomas Hales. Essa prova aqui é um exemplo de prova que usa fortemente o computador. Essa é uma prova, uma chamada Computer Assisted Proof. Tá? Então, foi publicado um paper em 2005, no Annals, e em 2015, eu acho, 10 anos depois, foi publicada uma segunda parte desse paper com a verificação formal da prova. Os vários e muitos casos que precisavam ser checados por computador. A resposta aqui, em dimensão 3, é, como você deve imaginar, do modo como o fruteiro arruma as laranjas na venda, né? Você pega 3 laranjas, fazendo pequenos tetraedros com as laranjas. Você pega 3 laranjas aqui embaixo e bota uma laranja bem sentada aqui no meio, né? Muito bem. Tá. Esses daqui são os casos onde a resposta é exatamente conhecida, né? E os outros únicos casos onde a resposta é conhecida eu espero que a gente chegue a uma prova completa desses resultados aqui, é em dimensão 8 e dimensão 24. Tem coisas muito misteriosas aqui, né, que acontecem em certas dimensões que eu não sei por que acontecem, por isso que eu digo que são misteriosas, mas por que algumas dimensões são mais fáceis do que outras? Porque simplesmente existem léreces, existem reticulados, existem estruturas, né, que são geometricamente muito mais simétricas, né, e essas coisas só acontecem em certas dimensões. Então a resposta só é conhecida nessas 5 dimensões. As outras dimensões, a resposta exata é um problema em aberto e potencialmente muito difícil. Tá? Cotas inferiores e superiores. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A melhor cota, se eu quiser falar de cotas inferiores, só para dar uma ideia para vocês também do que é conhecido, né? Uma primeira aproximação, você pode me dizer que esse delta RD, ou seja, o melhor que você pode cobrir é pelo menos 2 a menos D. Você pode cobrir pelo menos 2 a menos D. Né? E para você ver isso, a ideia é a seguinte. Suponha que você tem um empacotamento onde não cabe mais nenhuma esfera. Suponha que você tem um certo empacotamento esferazinhas de raio R, né, que é perto do ótimo. Tá? Esse cara aqui muito perto do otimal e que não cabe mais nenhuma esfera. Você não consegue botar mais nenhuma esfera com esse. Então ele está realmente no máximo que ele pode, né? Se você pegar isso daí e você pegar as esferas e duplicar de tamanho, você pega cada esferazinha dessa e duplicar de tamanho, né? Considerar uma esfera de raio 2R centrada em cada um desses caras, o que acontece é que as bolas amarelas agora cobrem o espaço inteiro. Né? Porque se elas não cobrissem o espaço inteiro, se tivesse um pontinho que estivesse fora das bolas amarelas todas, você poderia, naquele pontinho ali, botar uma bola de raio R e ela não intersectar nenhuma das bolas brancas. Né? Então pronto, então essa construção com as bolas amarelas cobre o espaço inteiro. Agora, se as bolas brancas cobriam uma certa fração, quando eu multipliquei por 2 cada raio, eu estou cobrindo 2 elevado a D vezes essa fração original. 2 elevado a, agora as amarelas cobrindo tudo, 2 elevado a D é pelo menos 1, né? Então a fração original que eu tinha que cobrir é pelo menos 2 a menos D. Tá? Então essa é a cota inferior mais simples. Você pode argumentar. E por incrível que pareça, isso aí não foi muito melhorado, né? A não ser por um fator linear aqui na frente. Por exemplo, esse aqui é um resultado do Ball, acho que em 1992, mostrando que o delta RD é maior ou igual do que 2 a menos D vezes 2D menos 1. E o melhor resultado nesse sentido
é devido ao Venkatesh, em 2013, onde ele mostra, melhora um pouquinho esse fator 2 aqui, mas ainda exponencial, 2 a menos D, vezes uma certa constante, que ele encontra 65.963D. Isso aqui para D grande ainda, né? Isso aqui é para D suficientemente grande. E ele prova uma coisa do tipo 2 a menos D, isso aqui é para todo D grande, meio D log D, ou seja, essa é melhor do que essa, para uma sequência de Ds tendendo para infinito. Ao longo de uma sequência de Ds tendendo para infinito, que não é necessariamente explícita, isso aqui vai. Né? Isso aí são as cotas inferiores que são conhecidas nesse problema. Por outro lado, as cotas superiores já mostram uma coisa que você também está e não está muito longe. A melhor cota superior é devido... Isso aqui é um resultado de 1978. Kabatiansky e Levestein, que mostra que a densidade do espaço que você pode cobrir, ela é menor ou igual do que 2 elevado a menos 0,599 mais um little o of 1 d. Ou seja, você de fato só pode cobrir uma porção do espaço que é exponencialmente pequena. 2 elevado a menos 0,6 d. Né? Em vez de ser 2 a menos 1 vezes d. Tá? Então, a porção do espaço que você vai cobrir, ela decai exponencialmente com a dimensão. Mas é claro que ainda entre essa cota inferior e essa cota superior, elas ainda diferem também por um fator que é um exponencial. Tá? Então, eis o status em uma dimensão genérica D. Né? Essas cotas aqui são essencialmente as melhores possíveis para uma dimensão D grande. Muito bem. Dúvidas? Estamos tranquilo? Vamos para frente. Então, eu queria mostrar para vocês esse teorema que eu mencionei no final da aula passada. Né? Do Konen-Elkes, e simultaneamente e de maneira independente do Gorbachev. Só ver qual é a data certa desse paper. O paper do Konen-Elkes eu acho que é de 2003, eu acho. Fazendo uma certa ponte entre encontrar cotas superiores para esse tipo de problema e um certo problema de otimização em análise de Fourier. Então a ideia era a seguinte, como foi que eu não sei para vocês da vez passada, né? Seja f uma função, né? Seja f de RD em R uma função com decaimento, um certo decaimento razoável. E aqui o decaimento razoável eu vou pedir simplesmente que ela decaia mais rápido. Ou seja, f de x, vou pedir que seja menor ou igual do que 1 sobre 1 mais x elevado a d mais epsilon.
E a transformada de Fourier, F chapéu de Xi, também vou pedir que ela decaia, fazer uma constante, né? Perder para isso. Menor ou igual que 1 constante, 1 sobre 1 mais. Então, eu pedi uma função, tal que ela e sua transformada de Fourier sejam dessa forma. Vamos chamar essa função aqui uma função admissível. Tal que as seguintes propriedades valem. Primeiro, f de 0 igual a f chapéu de 0 igual a 1. Vou normalizar ela para isso aqui acontecer. Segundo, f chapéu de Xi é maior ou igual que 0 para qualquer Xi em RD. E terceiro, a tua função f de x menor ou igual que 0 se o x for maior do que um certo raio R. Então, nessas condições, o que vale é que esse empacotamento por esferas de RD perde para o volume na bola de raio R sobre 2. Tá? Então, de novo, seja f uma função tal que f e f chapéu tenham um decaimento razoável. Nomeadamente, decaem como 1 sobre x elevado a d mais epsilon. E a função satisfaz as seguintes propriedades. F e f chapéu no 0 são 1. A função é positiva definida, no sentido de que a transformada de Fourier dela é maior ou igual que 0, em todo ponto. E a função mesmo é menor ou igual que 0 fora de uma bola de raio R. Para toda função que você constrói assim, dependendo do R aqui, essa densidade do empacotamento de esferas perde para o volume da bola de raio R sobre 2. Então, seu objetivo aqui uma vez que você tem esse resultado aqui, é minimizar o R. Tá? Você minimizar o R. Você tem uma função cuja transformada de Fourier faz isso. Sua função também no 0 é 1, né? Mas você sabe que tem um princípio da incerteza aqui te forçando, de alguma forma, a não poder decair muito rápido. Você vai poder decair, mas não muito rápido. E a questão é você encontrar esse R mínimo aqui em cada dimensão, né? Esse R, obviamente, depende da dimensão dele. Tá? A prova disso daqui é simplesmente uma aplicação da fórmula da soma de Poisson. Tá? Então, eu preciso usar, de uma maneira esperta, a fórmula da soma de Poisson e preciso usar também que essa densidade por esferas aqui basta eu considerar um periodic packing. Tá? Então, vamos lembrar a fórmula da soma de Poisson. Dado um reticulado lambda, o que eu tinha aqui era que a soma, né, de f, minha função é fzinha, né, de x mais lambda pertencente a lambda, né, era 1 sobre o volume do lambda, o volume do paralelepípedo fundamental, vezes a soma sobre os vetores V no dual desse Leres, né, E elevado a 2, F chapéu desses caras, E elevado a 2, π i v x. Se eu não me engano, era isso que eu mostrei para vocês na outra aula.
que era a fórmula de Poisson, versão geral em RD, aplicado a um certo Lattice, né? Isso daqui, mais uma vez, você faz para o ZD, faz para o reticulado usual, e depois só faz uma mudança de variáveis para levar a base do ZD numa base desse Lattice aqui. Tá? Então, uma vez que você tem essa fórmula aqui, você considere um periodic packing, né? Associado. Você considera um periodic packing associado a vetores. Vamos botar aqui x1, x2, xn, tá? Tais que a diferença entre dois vetores xi menos xj não pertence ao Lattice e a suma, sem perda de generalidade, que a menor distância entre dois pontos da união, né, de lambda mais xi e de 1 até n. Menor distância da união desses dois pontos, de todos esses trasladados do Lattice por xi seja R. Tá? Então, vou assumir, esse R é o meu R aqui. Tá? Então, vou pegar e analisar uma configuração do periodic packing. Dilate para que a distância, o raio que você vai pegar, a distância, menor distância entre dois pontos aqui seja R. Tá? Então, o que a gente vai fazer é aplicar essa fórmula da soma de Poisson da seguinte forma. Ou seja, quando eu digo que a distância, que a menor distância entre dois vetores dessa união dos trasladados de lambda por xi, a menor distância é R, né? Isso aqui eu quero dizer, então, que lambda mais xi menos um lambda til mais xj, né? Esse troço aqui é sempre maior ou igual que R, né? Para quaisquer lambda til no reticulado lambda e xi e xj nesses pontos aqui. Né? Igualdade, tudo bem. E se não for R, se for menor do que R, tem que ser 0. Né? R é o menor, se for menor do que R, o único jeito disso aqui ser menor do que R é sendo 0. E como é que isso aqui é 0? O xi menos xj não está no reticulado lambda, então a única chance disso aqui ser 0 é quando o xi seja igual ao xj e o lambda seja igual ao lambda til. Tá? Tudo bem. Então, a ideia é você usar a fórmula da soma de Poisson dessa forma. A soma de Poisson você faz a seguinte coisa. Você faz a soma de f xi menos xj mais lambda sobre todos os lambda pertencentes a lambda. E aqui é a soma sobre todos os i e j variando de 1 até n. Vou fazer isso daqui. Tá? Então, isso aqui é igual a soma em i e j variando de 1 até n. Nesse pedaço aqui de dentro, eu vou usar a fórmula da soma de Poisson como está ali, com um vetor x e a somando sobre os lambdas aqui. Né? Então, isso aqui é 1 sobre o volume do meu reticulado, vezes a soma V no dual F chapéu de V elevado a elevado a 2πi x xi menos xj.
Legal? Então, estou aplicando exatamente aquela fórmula da soma de Poisson ali, trocando o x por xi menos xj dos dois lados e somando sobre ij dos dois lados. Do lado direito, o que acontece é que essa soma aqui, isso aqui tem módulo 1, F chapéu é absolutamente convergente, F chapéu somando sobre um reticulado por causa disso. Tá? Um chapéu absolutamente convergente. Então aqui você pode trocar essa soma, trocar essas somas aqui, e isso aqui vai te virar soma V chapéu pertencente chapéu de que, gente, vai ficar esse volume ser soma constante, vezes essa soma de F chapéu de V, só que aqui dentro vai ficar um negócio bem especial, vai ficar, só está escrevendo em dois passos, né? IJ de 1 até N é E elevado a 2 pi xi menos xj. V. Isso aqui dá 1 sobre volume de R vezes. A grande sacada é que isso daqui é o quadrado de um número complexo. Isso aqui é o quadrado da soma de I de 1 até N de E elevado a 2 pi xi v ao quadrado. Quando você multiplicar esse cara pelo conjugado dele, aí aparece o menos xj. Usando o teorema chamado teorema de Fubini. Essa convergência é absolutamente... Por causa disso aqui, estou brincando. A transformada de Fourier decai mais rápido do que um sobre o xi elevado a d mais epsilon. Então, isso aqui é absolutamente convergente. Tá? Isso aqui tem módulo 1, isso aqui é absolutamente convergente, isso aqui é uma soma finita. Fubini você troca. Isso aqui é finito, é. Tá. Então, isso aqui é o que tem do lado direito, né? Então, agora eu vou usar simplesmente as cotas triviais, né? Isso aqui é tudo uma igualdade. Né? Você tem aqui lado esquerdo, left hand side ali, igual ao lado direito, right hand side. O lado esquerdo, gente, né? O lado direito é trivial, né? O lado direito é trivial você dizer que é maior ou igual do que 1 sobre o volume do reticulado, né? Vezes, isso aqui é maior ou igual do que o F chapéu quando o nu é zero. F chapéu é sempre positiva, tá? Lembra que a minha condição sobre a função é que F chapéu de qualquer coisa é positivo, tá? Então é claro que essa soma aqui sobre todos os vetores V no meu dual, né? Eu posso limitar trivialmente só se eu pegar o V igual a zero. Parece que eu estou perdendo muito, né? Parece uma coisa estúpida a fazer, mas não é verdade. Então eu vou pegar só o V igual a zero aqui. Quando eu pego o V igual a zero, o que é que dá? F chapéu de zero vezes, quando eu pego o V igual a zero aqui, dá 1. Então isso aqui dá, eu estou somando, dá N ao quadrado. Isso aqui dá F chapéu de zero, que é 1, né? Vezes N quadrado. Do lado direito, o que é que você tem? Ou do lado esquerdo, o que é que você tem? Essa soma aqui, toda vez que você tiver um I, né? A afirmação é que esse cara aqui, né, sempre vai dar xi menos xj mais lambda. Esse cara aqui é sempre maior ou igual que R. Quase sempre, né? Por quê? Porque ele é xi menos xj mais lambda, se você quiser mais lambda, menos zero, né? Ou seja, então isso aqui é xi mais, menos zero, mais zero, menos xj menos lambda, se você quiser. Isso aqui é sempre maior ou igual que R. Tá? Que é a distância entre dois pontos naquela união. Tá? Então isso aqui é sempre maior ou igual que R, então a maioria desses caras aqui é negativo. A maioria desses caras aqui é negativo. Os únicos casos onde isso aqui não dá negativo é quando esse cara que está aqui dentro dá zero.
Para esse cara aqui dentro dar zero, sou obrigado a ter o I igual ao J e o lambda igual a zero. Tá? Então, isso aqui é igual a zero, se só se I for igual a J e o lambda for zero. Tá? Então, quando o I é igual a J e o lambda for zero, aqui eu tenho f de zero, que é positivo. Em todos os outros casos, isso aqui tem módulo maior do que R e, portanto, é negativo. Então, o lado esquerdo ele é majorado, né? Como esses termos aqui são, em sua maioria, negativos, só tem um que é positivo que escapa, né? Que é quando I é igual a J, então eu vou ter N opções vezes o f de zero. Então, eu vou ter aqui N vezes o f de zero. Legal? Pronto. Se eu usar o fato agora de que o f de zero, como f de zero é igual a f chapéu de zero, que é igual a 1, o que eu vou ter se eu cancelar um n, né, eu vou ter que 1 é maior ou igual do que n sobre o volume de RD sobre lambda. Se eu multiplicar, então, dos dois lados pelo volume da bola de raio R sobre 2, fica N vezes o volume da bola de raio R sobre 2 dividido pelo volume. Ora, mas isso daqui, né, é o que a gente mostrou que era exatamente a densidade desse pack, desse periodic packing, né? O volume da bola vezes o número de transladados dividido pelo volume do domínio fundamental. Então, você acabou mostrando, então, que a densidade desse empacotamento perde para o volume da bola de raio R sobre 2. Como isso daqui vale para qualquer empacotamento periódico, isso aqui implica, então, que o volume da bola ganha da constante RD, né? O ar-condicionado está desligado aqui, né? A gente podia ligar hoje, né? Ah, não, tá ligado. Pronto. Legal? Então, encontrar... Isso aqui é uma maneira de você encontrar cotas superiores para o número... para a densidade máxima, para a densidade do empacotamento por esferas. Oi. Se eu tenho um exemplo desse tipo de funções. Sim, essa é o que os... Eu vou falar agora, né? Isso aqui é o que eles... Ter exemplos desse tipo de funções não é o problema, né? Porque você pode começar com uma função, por exemplo, Você pode começar com uma função cuja transformada de Fourier tem suporte compacto. Se você pegar f com suporte compacto, aqui, se você pegar f com suporte compacto aqui, f positiva de suporte compacto aqui, automaticamente satisfaz isso, né? E a transformada de Fourier basta ser positiva. Então você pode pegar, por exemplo, em uma dimensão, essa função aqui, né? Transformada de Fourier era seno de πx sobre πx quadrado, que era não negativa, né? Você pode pegar essa função, por exemplo, e fazer produto coordenada a coordenada dela. Isso é um exemplo de uma função no RD. Tá? Mas essas funções de banda limitada, elas não, digamos, a gente já viu que elas não são suficientes para eu chegar perto da cota ótima. Né? Para eu ter a cota ótima, eu vou ter que ter igualdade aqui e aqui. Para ter igualdade aqui e aqui, eu vou ter que ter esses F chapéu zerando em muitos pontos e a F zerando em muitos pontos também. E essa daqui não me dá o decaimento que eu quero. Né? Mas a existência de funções não é muito problema. O Kohn-Elkins, eu vou fazer algumas observações agora. Nesse paper deles, o que eles fizeram foi testaram, né? Eles testaram funções do tipo f de x sendo um polinômio de x quadrado vezes uma gaussiana.
Então, essas são funções que você pode testar. Então, isso aqui em RD, né? Então, um polinômio de módulo de x² vezes a gaussiana. Você ajusta esse polinômio para sua f, trocar de sinal onde você quer. E depois você tem que fazer o cálculo da transformada de Fourier e provar que a transformada de Fourier é não negativa. Transformada de Fourier da gaussiana, todo mundo sabe o que é a transformada de Fourier de um polinômio vezes a gaussiana. Não é difícil de calcular também, né? Na verdade, tem uma base de uma base de autovetores da transformada de Fourier, que são os polinômios vezes a gaussiana, esses chamados polinômios de Hermite. Testando funções desse tipo, o que eles digamos, melhoraram as cotas superiores até dimensão, sei lá, perto de 50. Eles se propuseram a melhorar todas as cotas superiores em dimensões baixas, né? Então isso aqui agora virou um problema numérico, né? Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito experiente com a parte de análise numérica. Talvez o Felipe, quando vier aqui, possa falar um pouquinho mais para vocês sobre como, de fato, tornar isso daqui um algoritmo e começar a buscar funções desse tipo, né? Isso aqui é um certo problema chamado de... uma certa otimização convexa, que eles chamam Linear Programming Bounds aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse paper, vocês podem dar uma olhada nessas cotas aí que eles obtiveram, né? Eles melhoraram as cotas superiores até todas as cotas em dimensões baixas. Ao fazer isso, né, eles notaram que em dimensões d igual a 8 e 24, existiam, já conhecidos, né, existiam lattice packings que chegavam bem perto. Existiam lattice packets que chegavam bem perto. Tá? E bem perto aqui, nesse paper deles, era por um fator de coisa do tipo 1,00000001 da resposta. Tá? Então, dado isso, eles conjecturaram, né, que este método levaria à prova nessas dimensões, né? Dimensões 8 e 24. Em outras palavras, eles conjecturaram que existiria uma função, né? Isto é, existe uma função extremal. Isso foi provado em 2016. Provado em 2016. Em 2 papers, d igual a 8 pela Viazovska e d igual a 24 por um grupo de 5 autores: Henry Kohn, Kumar, Miller, Radchenko e Aviazovska. Uma outra observação que eu quero fazer para vocês é que, por exemplo, você pode relaxar as condições no enunciado desse problema. Você pode relaxar, então é possível relaxar as condições de decaimento
no enunciado. Em outras palavras, você pode considerar o seguinte problema alternativo. E mais geral, né? Seja f uma função de RD em R, f L1, uma função integrável, com f chapéu L1, ou seja, função e transformada de Fourier sendo integráveis, o que aquela condição de decaimento garantia, né? E f é uma função contínua. F chapéu contínuo. Vou botar aqui. Você pode sempre supor que se f é L1, obviamente f chapéu é contínuo, se f chapéu é L1, a f é contínuo, então isso aqui não tem problema nenhum. Né? Tais que, mesma coisa, né? F de 0 igual a f chapéu de 0 igual a 1, f chapéu positivo e f negativa em x maior ou igual que R. Nessa classe de funções, minimize o R. Tá? Minimize o R. E o que você pode provar, então, esse problema aqui em princípio, ele tem mais funções do que aquele, tá? Ele tem mais funções do que aquele, ele poderia, então, cada função daquele, cada R daquele ali, era uma cota superior para esse número. Você poderia pensar que esse problema aqui, como tem mais funções, eu poderia eventualmente cair aqui embaixo. Mas não é verdade. Ainda vale que... né, aqui ainda vale que essa densidade do RD perde para a mesma coisa, perde para o volume da bola. Você pode trabalhar com esses dois problemas aqui via um pequeno argumento de suavização. Né? Você pode pegar uma função desse tipo aqui, que só é L1, fazer a convolução com uma certa aproximação da identidade, para gerar uma função que tem aqueles decaimentos e perdendo, trocando R por R mais epsilon. Tá? Então, qualquer função perdendo só um pouquinho. Né? Agora, a vantagem desse problema aqui é que com esse enunciado, se você olhar para esse enunciado aqui, você pode provar que existem extremizantes. Tá? O que é um extremizante? É uma função que realiza o mínimo de R. Tá? Mínimo de R com F pertencente a essa classe de funções aqui, se você chamar essa classe A. Tá? Então, você pode definir esse mínimo de R como sendo um certo R0, tá? Você pode pegar uma sequência de funções Fn, tal que para cada Fn o R correspondente tende para R0, mas não necessariamente, a princípio, você não tem aqui é um ínfimo, né, que você quer. A princípio, você não tem uma função que realiza esse ínfimo. Né? Naquele outro problema, por exemplo, a princípio, você não tem uma função que realiza esse ínfimo. O que eu estou dizendo para vocês é que se você botar o problema no espaço funcional correto, é possível você provar, usando técnicas de análise funcional, que, de fato, existe aqui uma função que realiza esse ínfimo. Esse ínfimo aqui, na verdade, é um mínimo. Existe uma função extremizante. Tá? Então, esse tipo de problema aqui, às vezes, é um primeiro passo. Né? Você quer entender qual é a função mágica, mas você não sabe nem se existe. Então, esses problemas, antes de você entender uma constante Sharp, antes de você entender uma função extremal, às vezes você pode perguntar se o problema tem ou não extremizantes, que é um problema, muitas vezes, interessante por si só, usando, e muitas vezes, não trivial. Tá? Os argumentos aqui começam por argumentos de análise funcional, mas depois eles podem descambar para coisas bem complicadas. Né? Então, se é um argumento desse, você pega uma sequência de funções, que é uma sequência extremizante, uma sequência que vai atingindo ali, você tem que encontrar algum tipo de compacidade naquela sequência. Geralmente, você prova que a sequência é limitada em um espaço L2, por exemplo, para provar que tem uma subsequência que converte fraco para alguém. Aí você vai ter que provar que esse limite fraco não é zero. Né? E aí é que entra todo o show de você provar outras estimativas. Né? Todo esse conjunto de técnicas, né, muitas vezes conhecido como concentração compacidade. Então, quando vocês virem esses princípios de concentration compactness, são coisas que estão por trás de problemas de existência de extremizantes, por exemplo.
Muito bem. Foi o que eu acabei de falar. Sim. Existem extremizantes. Para esse problema aqui, né? Nesse set. Existe um extremizante que é L1, né? Em todas as dimensões. Isso aqui em qualquer dimensão D, existem extremizantes. Veja que a pergunta de existir extremizantes e saber quem são é bem diferente, tá? Assim, no caso do dimensão 8 e 24, os extremizantes são, na verdade, funções de Schwartz, né? Mas se você olhar nesse espaço aqui, existem extremizantes em todas as dimensões. Em qualquer dimensão. Muito bem. Discutir um pouquinho mais de perto esse caso, dimensão 8. Esse caso de dimensão 8 tem um certo reticulado que tem uma geometria muito especial com muitas e muitas simetrias. Esse chamado reticulado é 8. Se eu quiser dar uma definição para vocês do que ele é, eu posso definir ele dessa forma. É o conjunto dos pontos. Vamos botar aqui x igual a x1, x2, tal, x8, pertencentes ao RD, tais que todos... Como é que eu vou escrever isso daqui? Todos os x's são inteiros ou todos os x's são inteiros ímpares sobre 2, ou seja, são pertences a mais meio. Tá? É o conjunto dos pontos x1, x2, x8 tais que todos os x's são inteiros ou todos os x's são inteiros mais o meio. E, além disso, a soma dos x's, com i de 1 até 8, é congruente a 0, módulo 2. Ou seja, é um inteiro par. Tá? A soma dos x's é um inteiro par. Então, isso aqui é a minha definição. Isso aqui, obviamente, é um subgrupo aditivo, né? Você pega dois caras com essa propriedade, você somar, eles vão continuar com essa propriedade. Subgrupo aditivo de R. Tem posto 8. Tá? Então, isso aqui é um reticulado. Né? Propriedades que esse reticulado tem. Mais interessante do que fazer uma descrição maior do que isso, mas eu deixo para vocês, então, se vocês quiserem brincar com um pouquinho e encontrar uma base disso daqui, experimentem fazer isso aqui como exercício. Se você pegar dois caras, x e y, nesse lattice, x escalar y, isso aqui é a soma do x, y, i. Isso daqui vai ser congruente a 0. Vai ser um inteiro e vai ser congruente a 0 módulo 2. Tá? Ou seja, o produto escalar de quaisquer dois vetores desse cara, desse lattice aqui, é um inteiro. E não é só um inteiro, mas é um inteiro par. Tá?
Essa propriedade aqui é que esse caracteriza esse cara como sendo um even lattice. Toda vez que vocês ouvirem na literatura esse nome even lattice, o reticulado par, quer dizer um reticulado onde o produto escalar de quaisquer dois vetores é um inteiro e é um inteiro par. Esse cara aqui, ele é unimodular, no sentido de que o volume do R8 concentrado por ele é igual a 1. Ou o determinante dos vetores formado por esses, determinante da matriz formado por esses vetores da base, vai ter determinante 1. O paralelepípedo fundamental tem volume 1, nesse cara. Né? Se ele é unimodular, nesse caso aqui, o dual dele é ele próprio. O dual dele é ele próprio. E o produto interno de quaisquer dois caras é um inteiro par. Portanto, o módulo de qualquer cara é a raiz de um inteiro par, né? Mas, de fato, o conjunto dos módulos de V com V pertencente a E8 é o conjunto de todos os raiz de inteiros pares. Em outras palavras, a menor distância entre dois vetores aqui é raiz de 2. A menor distância entre dois vetores aqui é raiz de 2. Tem um vetor que tem raiz de 2, tem um vetor raiz de 4, raiz de 6, assim por diante. Em dimensão 24, a beleza é que você tem um lattice, que agora não é mais descrito tão facilmente assim, mas você tem um lattice que moralmente satisfaz quase todas essas propriedades, né? Que ele é um even lattice, os produtos escalares são sempre inteiros pares, ele é unimodular, autodual, só que os comprimentos dos vetores do lattice em dimensão 24 vão ser raiz de 2k para k pelo menos 2. A menor distância vai ser raiz de 4. A distância vai ser raiz de 4, raiz de 6, todos os raiz de 2k daí para lá, mas você não tem uma primeira, raiz de 2. Por isso que o raio cresce um pouquinho, e são essas duas dimensões que você resolve esses problemas. Né? Então, se você aplicar o raciocínio, aplicar a fórmula da soma de Poisson a esse lattice aqui, tá? O que você tem é, se você aplicar a fórmula da soma de Poisson a esse lattice, o que é que você ganha? Você ganha, vamos ver aqui, soma de f de lambda pertencente a lambda, igual a soma f chapéu de v pertencente ao lambda dual. Tirei aqui o volume, se eu quiser aqui o volume, que é 1, né? Então, e aí daqui você tem o seguinte, isso daqui é certamente maior ou igual, isso aqui é 1, isso aqui é certamente maior ou igual do que o f de 0, tá? Se você tiver uma função naquelas condições que a gente tem ali, a função tenta somar de Fourier não negativa, e esse cara aqui, ele é certamente, se o R fosse menor do que raiz de 2, tá? Se você pegar uma função naquelas condições cujo R seja menor do que a raiz de 2, ou seja, a tua função f, ela começa no 1 e antes do raiz de 2, ela já fica negativa, né? Não volta mais. Esse lado aqui, como todos os pontos nesse lattice aqui tem comprimento pelo menos raiz de 2, nesse caso aqui só sobraria o f de 0. Tá? E só que isso aqui é 1.
Isso daqui é 1, né? Tá? Para isso daqui valer, o que teria que acontecer é que a minha função f, nesse caso aqui, para satisfazer isso, a minha função f aqui teria que ser... Bem, eu tenho duas desigualdades aqui acontecendo, essa e essa, né? Minha função f teria que ser 0, f chapéu teria que ser 0 em qualquer cara diferente de 0, né? E a f também, a f teria que ser 0 se o lambda pertencente a 8. Lambda diferente de 0. Essa fórmula aqui valeria. Quer dizer, deixa eu refrasear, né? Deixa eu refrasear o que eu quero fazer. Na verdade, eu já sei, né? Eu já sei, porque por causa desse lattice aqui, ó, porque a densidade desse lattice aqui, a densidade desse E8, tem que ser menor ou igual do que o volume da bola de raio R sobre 2. Tá? Pela conta que a gente fez. Tá? Isso aqui vale para a densidade no R8, em particular vale para esse lattice. Daqui eu já vou tirar que esse raio da minha função extremal ali tem que ser pelo menos raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa de dizer isso. Raiz de 2. Tá? O que eu estou querendo é construir uma função. Se eu pegar uma função cujo raio... Se eu tiver uma função cujo raio é raiz de 2, né, essa cadeia de desigualdades aqui vai ter que virar uma igualdade. Tá? E ela só vai ser uma igualdade se eu tiver esses pontos de interpolação aqui. Ou seja, se a minha função for uma coisa do tipo f chapéu for uma coisa assim, esses pontos raiz de 2, raiz de 4, raiz de 6 e assim por diante, e a minha f for uma coisa assim. Isso aqui é f. Daí fica para vocês aquela filosofia que eu vim aplicando aos problemas de banda limitada. Né? Você precisa, em todo problema de otimização, de análise de Fourier, você precisa de uma ferramenta para provar a otimalidade, e essa ferramenta para provar a otimalidade vai te dar dicas sobre como construir a função extremal. Bem, ferramenta para provar a otimalidade está aqui. A fórmula da soma de Poisson aplicada me deu isso, que me deu que o R tem que ser pelo menos raiz de 2. Né? E para acontecer a igualdade, isso aqui vai me dar várias dicas. Ou seja, eu vou ter que construir uma função que satisfaz essa propriedade aqui. É uma função em R8, né? Tal que toda vez que eu pego um cara de módulo, um vetor de módulo raiz de 2, ou módulo raiz de 4, ou módulo raiz de 6, a transformada de Fourier tem que zerar, e a função tem que zerar e tem que ter esse comportamento aqui. Tá? Observe que eu não falei nada a princípio sobre a minha função ser ou não ser radial. Eu comecei simplesmente com uma função cuja transformada de Fourier ela tinha um certo decaimento, e que a transformada de Fourier era positiva, e ela ficava negativa depois de um certo raio R. Né? Mas observa que um extremizante desse problema, ou até mesmo você pode reduzir esse problema, podem ser tomados sem perda de generalidade, como sendo funções radiais. Você pode reduzir tanto o problema original como esse problema aqui a pensar em funções radiais. Porque se você não começar com função radial, digamos que você começou com função miserável. Certo? Você começou com a f, que era miserável, mas a f tinha essas propriedades. A transformada de Fourier era positiva e a função mesmo era negativa toda vez que o módulo de x fosse maior ou igual do que um certo r. Né? A função ficava negativa. Mas a função não é necessariamente radial.
Aí o que você pode fazer é você faz uma simetrização dessa função, né? Por exemplo, se você tivesse em uma dimensão, o que é que você ia fazer para tornar a função par? Você ia pegar f e definir g de x como sendo f de x mais f de menos x sobre 2, por exemplo, né? Você pegava x menos x sobre 2. Então, toda vez que você está em módulo maior do que r, ou seja, se x é maior do que r, menos x é maior do que r, né? Então, essas propriedades vão continuar valendo para a função g. Vocês concordam? Se valer para f, vai valer para essa g aqui, né? G chapéu vai ser claramente maior ou igual que zero, vai ser f chapéu de 2 caras, né? E a g vai ser menor do que zero toda vez que o x for maior do que r, porque x e menos x vão ser maior do que r, então isso aqui vai valer. Pode até ser que eu diminua um pouco o raio para essa g, coisa que se compensem eu até posso melhorar, mas piorar eu não vou, certo? E se você tiver no RD, você faz um truque semelhante, né? Isso daqui, esse lance de pegar x e menos x, no RD ele vira multiplicar por uma matriz de rotação, né? Você pega o x, você multiplica por uma rotação, você faz um R de x, onde R é uma rotação, você integra sobre o grupo de rotações SOD, ou seja, o grupo de matrizes de rotação. Isso aqui é um grupo compacto, tem uma certa medida de Ra, uma medida normalizada, onde a medida do grupo é 1, ou seja, então aqui você está tirando de fato uma média sobre todas as rotações, e você define isso daqui como sendo g de x. Tá? Isso aqui agora é uma função radial, que faz esse mesmo trabalho potencialmente com um R menor. Tá? Então aqui você pode pensar em funções radiais. Então o objetivo aqui desse programa era você encontrar, para poder provar que o extremizante desse problema era uma função que de fato atinge essa cota aqui, você tem que encontrar uma função radial em R8 com esse comportamento aqui. A função é transformada de Fourier, esse comportamento. Essa era a dificuldade que passou quase 15 anos para ser provada. Muito bem. Vamos terminar por aqui hoje. Quando for, então, na semana que vem, agora que vocês já sabem ter cotas superiores do Sphere Packing